Lembre-se de uma coisa: Deus ama você. Essa foi a verdade teológica que eu tive mais dificuldade de aprender, por problemas emocionais. Eu não entendia que Deus podia me amar. Quando eu descobri que Deus me amava, o meu primeiro desejo era falar isso para todos. E repito, Deus ama você. Jesus tinha 12 discípulos, mas João era aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus. E hoje, o céu dá esse direito a você, de se sentir um discípulo, uma discípula amada de Jesus. Fique tranquilo, o seio dele é grande o bastante para caber todos, mas não se preocupe agora com todos. Você tem o direito espiritual de se sentir o Filho único de Deus no universo. Não o Filho Jesus, porque esse cargo só ele tem, mas de todos aqueles que foram criados. Você não pode se sentir menos do que o Filho amado de Deus. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Dr. Rodrigo Silva traz mais uma mensagem, né? E dessa vez ele vai enfatizar, vai falar que Deus me ama, que Deus ama você, que Deus ama o ser humano, a humanidade, né? Inclusive muitos deles, muitos líderes religiosos pegam aquele texto da Bíblia que está lá em um dos evangelhos, o Evangelho de João, onde vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O que eu posso dizer para vocês, galera, que perante a nossa realidade é simplesmente uma piada, né? E por que isso? É claro, galera, que eu estou aqui levando, né, pelo pressuposto, estou fingindo de que realmente venha a existir qualquer tipo de divindade, ou uma divindade, ou um Deus todo-poderoso do qual eu venha culpar por todos os problemas que acontecem perante a nossa sociedade, dentro do âmbito político, do âmbito sociológico, né, e tudo mais, galera. Agora a gente traz para a realidade, Dr. Rodrigo Silva, a gente traz para a realidade líderes religiosos que compactuam com a mesma ideia do Rodrigo. Se existe um Deus que ama, se existe um Deus todo-poderoso, levando em consideração a todos esses atributos da benevolência, né, da presciência, do todo-poder, da onipotência, do todo-poder, da onisciência, dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de estar ali constantemente com você, vendo o que se passa, né, olhando, analisando o que vai acontecer futuramente. Se existe realmente um ser todo-poderoso com todos esses atributos, ou Dr. Rodrigo Silva, por quê? Diz pra mim, por que esse teu Deus, o Deus dos líderes religiosos, o Deus de toda essa galera que tá aí contigo, que ensinam isso? O que não impediu daquelas crianças morrerem lá na creche, Dr. Rodrigo Silva, na mão daquele psicopata que fez isso? Diz aí pra mim, por que não impediu de Hitler, Adolf Hitler, dele matar mais de 6 milhões de judeus no campo de concentração, ô doutor? Por que ele não entrou lá na mente de muitos homens que foram genocidas perante a história, perante a sociedade? A gente tem o exemplo de Osama Bin Laden, a gente tem o exemplo de Saddam Hussein, a gente tem o exemplo de Mao Tse Tung. E aí, doutor, como que fica isso? Temos o exemplo aqui no nosso país, que viralizou aí nas redes sociais, o exemplo de Lázaro, que teve que matar praticamente uma família, e ainda ter gasto um dinheirão para poder prender, para poder pegar Lázaro, porque se não fosse isso, se não fosse, né, essa grana, esse investimento do nosso dinheiro público, ô doutor, o Lázaro não teria sido pego, que já estava virando meme perante as redes sociais. Diz aí pra mim, e eu vou mais longe, os nossos políticos aqui no nosso país, o que a gente mais vê são escândalos de corrupção, políticos mamando o nosso dinheiro, botando pra ferrar perante a nossa sociedade. Muitas pessoas que não têm um tratamento de saúde, pessoas morrendo nas filas de hospitais, porque são muitos políticos usufruindo e impedindo de gerar uma igualdade social. Diz aí pra mim como que fica essa situação de países como a África, onde um monte de crianças estão morrendo de fome por causa da ganância de muitos homens poderosos. Como que fica isso? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que controla esse mundo para poder impedir todas essas atrocidades? Para poder impedir todas essas falácias, todas essas merdas que acontecem perante a humanidade? O que mais a gente vê são guerras. Já estamos aí a ponto de estourar aí, ó, praticamente uma terceira guerra mundial.
por causa dessa guerra que está lá na Ucrânia, junto ao presidente da Rússia, ou líderes religiosos, ou o Dr. Rodrigo Silva? Será que realmente a gente tem uma força superior, um Deus todo-poderoso, que criou o universo, que criou o planeta Terra, e está aqui preocupado com os seres humanos? Será? Se nós olharmos para a nossa realidade, para a realidade que a gente enxerga hoje aqui, será? Diz aí para mim, Dr. Rodrigo Silva. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês, para todos vocês, rapaziada, a galera que está me assistindo aí no Quai: quem controla o mundo são os seres humanos. Quem manda nesse mundo é o homem. Quem manda nesse mundo são os políticos. Quem dita a ordem são os políticos. Não tem esse negócio de que Deus está aqui com você, de que Deus está olhando para você, de que existe uma divindade, do qual eles chamam de Yahvé, Javé, Iarro, Yahushua, Jesus. Não existe nada disso, galera. Não existe nada disso. Você para querer se dar bem na vida, você para crescer como um ser humano, você para ter dignidade, você para sair de qualquer sofrimento, você só depende de você mesmo ou de outras pessoas que estão ali dispostas a te ajudar. Tem esse papo. A gente vê um monte de pessoas aí nos hospitais, uma porrada de gente que tem um livramento de uma morte qualquer, né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que sofre um acidente num trânsito e vai um monte de profissionais, cara, como por exemplo os bombeiros, os paramédicos, né? E ele vai lá para o hospital, levam ele para o hospital e tem lá um doutor que faz ali a operação, que resolve todo o problema e ele sobrevive toda aquela tragédia. E no final, o que ele faz? Graças a Deus, agradece uma divindade, agradece um ser que ele não sabe, nunca viu, que não está aqui para se apresentar para ninguém. Porque não existe, galera. Ao invés de agradecer os bombeiros, os profissionais da saúde, que lutaram, que estudaram pra caramba, que se esforçaram para poder exercer todos esses procedimentos que eles exercem em salvar, né, uma vida. E me chega o Dr. Rodrigo Silva num vídeo desse falando que tem uma divindade, um Deus que me ama, cara. Que está olhando por mim, que está fazendo alguma coisa por cada um de nós. Como temos um exemplo também, galera, da pandemia. Covid-19, a pandemia. Foi uma das maiores tragédias, né? Uma das maiores tragédias que presenciamos nos tempos atuais, nos dias atuais, né? E que foi um dos maiores exemplos. Já seria um motivo muito grande das pessoas olharem: peraí, cara. Caraca, só no Brasil morreram mais de 700 mil pessoas, cara. Mais de 700 mil pessoas. A gente tem um exemplo de Lázaro, que era evangélico, um cantor no mundo evangélico, um cristão, e uma pessoa que tinha fé, pô. E cadê o Deus? O Deus, ele apareceu alguma divindade para poder trazer, dar de volta a Lázaro a vida? Claro que não. Não só ele, como muitos outros, para tentarem escapar da vida, tiveram que contar com os profissionais da saúde, com os médicos, cara. Se não fossem os nossos profissionais da saúde, Dr. Rodrigo Silva, se não fossem eles, os nossos enfermeiros, os nossos cientistas, nosso mundo já estava perdido há muito tempo. Porque o que ajuda, o que salva, são os seres humanos. A capacidade que nós temos de estudar, de buscar o conhecimento e usufruir com esse conhecimento perante ao benefício à humanidade. É disso que se trata. Nenhuma divindade, nenhum Deus, nada está aqui para poder fazer absolutamente nada, Dr. Rodrigo Silva. É disso que se trata. Então não vem com essa conversa de falar de que nós temos uma divindade, um Deus que ama toda a humanidade, por causa de um versículo que está lá na Bíblia, doutor. Não vem com essa. Papo reto, não vem com essa. Alguns vão falar assim: Alexandre, mas tem o Deus de Baruch Spinoza. O Deus que fez a natureza, o Deus que não está dentro dessas religiões, o Deus que está ali, que fez tudo perfeito, que fez tudo maravilhoso. É só olhar para as praias, olhar para as belezas naturais e tudo mais. Esse é o meu Deus, esse é o Deus, Alexandre, o Deus inteligente, o Deus que está aí, o Criador do universo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus perfeito. Como que pode existir esse Deus perfeito, esse ser maravilhoso, perfeito, se a gente vê tanta desgraça, tantas desgraças que a gente vê dentro dos nossos efeitos, dentro da natureza, nos eventos naturais da natureza, como furacão, como tsunami, tufão, terremotos. A gente tem um exemplo aí, um dos últimos terremotos que aconteceu lá na Turquia, que dizimou um monte de gente, um monte de família, uma porrada de pessoas foram mortas por causa desse terremoto. A gente tem um exemplo aqui no Rio de Janeiro, de Petrópolis, que morreu um monte de gente. A gente tem um exemplo de Pernambuco. Olha quantas famílias que morrem, quantas casas que são desabadas por causa das chuvas, por causa da falta de equilíbrio por parte da nossa natureza, galera. E isso eu estou falando por alto. Muito mais coisas acontecem que trazem desgraça para o ser humano, cara. Então, é conversa fiada, papo reto. Papo reto. É isso aí, galera. Estamos juntos. Um grande abraço a todos vocês aí do Quai. Fui. Canal Além da Religião, conectando a razão
a lógica e a coerência.